a tal da demoção. Quando você, em vez de promover, demove uma pessoa de um nível. Quando são poucos níveis, é muito crítico você falar assim, ó, você estava aqui no medium, vai pro low. Mas quando você tem, tipo, 10 níveis, por exemplo, está no 9, dá um passo para trás pro 8, para eventualmente atender uma necessidade da sua vida que é um pouco mais flexível nesse momento, ou outras coisas do tipo, são cada vez mais comuns. No Brasil, o que trava um pouco isso são as questões legais. Porque apesar de eu quero ser demovido, por exemplo, quero ser demovido aqui, né? Eu quero uma vida um pouco mais tranquila nesse momento, talvez com menos complexidades no trabalho, e eu aceito dar um passo para trás na minha carreira porque eu gosto da companhia. Isso muitas vezes o próprio governo não vai deixar se fazer. Com o PJ, algumas coisas têm mudado. E eu acho que esse pode ser um rumo natural do mundo corporativo, um ambiente onde demoções e promoções são mais consistentes, desde que acordadas o motivo e por quê. Eu acho que soluções como a que você comenta, dando certo, elas podem tender a gerar esse outro tipo de movimento. Qual que é a sua visão sobre as demoções? Obviamente, vamos pensar agora sem a maldade de empresas usando isso para o mal e demovendo pessoas para controle de custos ou coisa do tipo. Vamos pensar em soluções práticas em que isso é necessário. Como que você vê como que você vê o Brasil ou o mundo corporativo se adaptando a esse modelo de negociações? Eu acho que um dos grandes fatores acho que ajuda o desenvolvimento da vida profissional e pessoal do colaborador é a comunicação. Então, eu acho que o acordo ele tem que ser muito transparente. Eu acho que passou aquele tempo que as empresas se comunicavam de maneira difíceis, ou que o colaborador não tinha acesso ao plano estratégico. Então, eu acho, por exemplo, que a gente muda uma cultura. Hoje a maneira, estava até conversando no caminho, hoje a maneira como a gente faz o one-on-ones é semanal, porque eu tenho um traço, eu preciso entender. Hoje eu estou muito... Todo mundo quer ser ouvido. Eu estou muito mais do lado pessoal. Eu começo um one-on-one com o lado pessoal, eu quero saber se ele está bem, como está a vida dele, se a vida dele está equilibrada, como é que eu posso, de repente, esperar que o cara está dando 100% do trabalho dele, se a vida dele pessoal está um caos. Então, eu acho que existe também essa preocupação com o fator humano. E aí parte para a comunicação. De repente, eu nunca passei por um caso, não tenho essa experiência para te falar de demoção, mas eu posso dizer que eu consigo ali, é um movimento temporário, a gente consegue ali readequar esse colaborador em uma outra função, consegue, de repente, diminuir a carga dele para ele resolver. Eu acho que as empresas cada vez mais têm que estar preocupadas com o fator humano. Eu sou completamente contra quando a gente vê aquele caso de aqui na empresa a gente começa às 6 da manhã e vai dormir meia-noite. E eu acho esse discurso legal. Só que alguém está ganhando 50 pau e alguém está ganhando 2. Aí não faz sentido. E aí, entendeu? Aí o cara ganha 50, ele tá motivado, ele vai chegar às 7, ele vai sair meia-noite. Mas o que ganha 2, ele tá naquele movimento e a vida dele pessoal desmoronando. Então não existe equilíbrio. Eu acho que o discurso é válido quando é bem acordado entre as duas pessoas e a comunicação transparente. Eu iria até um passo antes do que a gente chama de demoção, né? Que é talvez ter um acordo, né, dessas pessoas. E eu falo que partir da cultura que a pessoa, tudo bem ela entregar o que ela foi contratada para fazer. Porque a cultura das empresas hoje, de muitas empresas, é de não dá para você só fazer o que você tem que fazer. Né? Você precisa entregar esse a mais. Então, talvez não seja essa questão oficial, né, de dar um passo para trás. Eu falo que é entender o momento de vida de cada um e que, às vezes, aquela pessoa vai entregar ali a atividade dela, vai entrar no horário que a gente chama de horário normal e não o tempo todo essa cobrança para pular para o próximo nível e que, se você quiser, de repente, ir para o próximo nível, você vai precisar entregar o tempo todo mais do que o seu 100%. Então, talvez é mais também um ajuste de cultura, entender que cada um está no seu momento. Desde que aquilo, claro, não atrapalhe nas atividades, mas tá tudo bem se você, né, não estiver entregando o seu 150% o tempo todo. Eu acho que isso passa também pelo planejamento estratégico da empresa. Na verdade, eu acho que a gente tem que desenhar ter um plano estratégico real, de acordo com o que aquela pessoa pode entregar. Não esperar que ela dê 120%. Se ela dá 120%, a gente reconhece, a gente remunera, a gente tem N maneiras de recompensar isso. Mas desenhar um planejamento que seja claro desde o início que ela entrega aquilo. E se ela entregar aquilo dentro das 8 horas dela, tá ótimo. Acho que eu acho que essa é uma temática que vai ficar cada vez mais pesada, porque as gerações novas é uma exigência. E a gente tem que, então, partir desde o planejamento estratégico, fazer um planejamento em que possa ser cumprido dentro daquela carga de horário. E se fazer mais, ótimo, mas não esperar obrigatoriamente que aquele cara fique lá 10 horas. É um risco que a empresa corre
E aí a gente vai ter outros milhões de fatores que a gente tem visto, que é burnout, milhões de outras coisas acontecendo, Demissões great voluntárias, resignation, quiet quitting, Quiet que a gente tem visto em todos os lugares, porque eu acho que parte aí de um plano estratégico esperando naturalmente que seja feito um esforço muito maior. Não, seja claro, negocie claramente no momento de apresentação do plano e você vai ter aquele resultado.